Capricornianos. Hoje nós vamos dar continuidade à série, o básico dos signos. E nós vamos falar sobre o signo de Capricórnio, esse signo apocalíptico. O pessoal fala de Escorpião, mas não tem ninguém mais sorumbático do que quem tem a hierarquia de Capricórnio forte no mapa natal. Mais sombrio, Sorumbático é ser sombrio, Quem tem a hierarquia de Capricórnio forte no mapa natal, ou a mesma casa 10, que é regida, pelo signo de Capricórnio, forte, superpopulacionada, cheia de planetas ali no mapa natal, tem nas oitavas inferiores essa tendência mais sombria, mais fatalista, do signo de Capricórnio. Interessante isso, Poucas pessoas enxergam Capricórnio dessa forma. E normalmente Escorpião é o que leva a fama, Interessante isso. Mas vamos falar sobre Capricórnio. Capricórnio ele é um signo do elemento terra, da quadruplicidade cardinal. Então ele compartilha com os demais signos do elemento terra e os signos da quadruplicidade cardinal tanto virtudes quanto características não tão desejáveis assim, que é o que chamo de oitavas superiores e inferiores. Eu chamo não, a astrologia. Então, Capricórnio, por ser um signo do elemento terra, nas oitavas superiores, quando você tem essa hierarquia forte no mapa natal, você, se quiser, pode manifestar a capacidade de ser prático, de ser seguro nas tuas decisões, de ser estável, de ser conservador, não é essa pessoa de mente aberta, totalmente livre de preconceitos, uma mente muito aberta, não, é uma mente mais tradicional, mais conservadora. Também é um signo que gosta muito, ele é muito sensual. Os signos de terra, eles têm essa coisa muito grande da sensualidade, de ser ligado às sensações físicas, se é que vocês me entendem, mas de todo tipo, inclusive relacionado à comida. Gostam de comer bem, frequentar bons restaurantes, enfim. E é um signo que gosta de conforto material, O capricorniano, ele leva a fama de ser miserável, mas na verdade não é miserável. Ele só não compra cavalo manco. Uma pessoa que tem hierarquia de Capricórnio forte no mapa é uma pessoa que antes de comprar qualquer coisa ela vai estudar muito, vai ver qual é o melhor, o que dura mais, e depois vai investir. Ele não se importa de pagar caro, desde que aquilo realmente valha o preço que ele está pagando, É diferente de Sagitário. Sempre falo que Sagitário, para poder montar um fósforo, ele destrói a floresta. Capricorniano, não. Ele pensa, ele administra, com pouco ele faz muito. Quem tem essa hierarquia forte no mapa tende inclusive a ser bom administrador, porque com pouco ele faz muito, justamente porque ele tem essa coisa de ser seguro, de ser estável, de ser escrupuloso, pensar antes de gastar, ver o que é melhor, o que vale a pena. Então, ele tem essa coisa aí de gostar de conforto material e, como os demais signos de terra, ele tem bons poderes de recuperação. Então, é aquela pessoa que às vezes não fez uma escolha financeira, apesar de todo o cuidado, tão bem assim, teve um prejuízo ali e ele se recupera, Ele se recupera, ele tem essa capacidade de ir lá e se recuperar. Entendi. Google se metendo aqui no meio, desculpa. Então, o que acontece? Ele vai lá e se recupera, ele tem bons poderes de recuperação. Só que Capricórnio, como os demais elementos de terra, quando ele vibra nas oitavas inferiores, ele se torna insensível, Ele se torna frio, emocionalmente distante e muito materialista. Então, ele julga as pessoas pelo poder aquisitivo que elas têm. Ele tem medo até que as pessoas se aproximem dele quando ele já fez grandes conquistas, porque ele tem medo que aquela pessoa, na verdade, esteja se aproximando dele, porque tem interesses no que ele conquistou, porque ele tem muito apego aos bens materiais. Um apego excessivo aos bens materiais, ao dinheiro. Então ele se torna, se ele já é conservador, ele se torna extremamente conservador. Ele tem medo, inclusive, de se abrir para outras inovações e perder aquilo que ele já conquistou. Isso quando ele vibra em oitavas inferiores. E por isso que em relacionamentos afetivos ele também se torna uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta, muito controladora, porque ele também tem medo de perder
né, as relações afetivas que ele já conquistou. Isso quando ele vibra nas oitavas inferiores, e torna a repetir, pessoal. O que determina você vibrar na oitava superior ou inferior de qualquer elemento, de qualquer qualidade, é a sua vontade, né? O grau de consciência que você tem. As tendências estão aí, elas existem, elas são reais, mas quem vai determinar isso, onde você vai vibrar o próprio diapasão, é você. Capricórnio tende a isso, então ele é um signo que fica muito possessivo, muito controlador, muito ciumento, porque ele se torna muito materialista, né? Isso quando ele vai para as oitavas inferiores do elemento terra, mas não só ele, os signos de touro, os signos de virgem também vão para essas oitavas inferiores aí, mas Capricórnio expressa muito essa característica. O capricorniano, quando ele está na oitava inferior do elemento terra, ele é aquela pessoa assim, ele quer mandar, mas ele quer que você já capte o pensamento dele, é isso que o chefe quer. Ele não quer nem te falar o que ele quer. Você tem que entender só com o olhar, só de olhar para ele. Ele é bem dominador. É mais ou menos isso. Então, não raro você vê capricornianos assumindo cargos de liderança, ou quem tem essa hierarquia forte no mapa, ou a casa 10 muito forte, muito populacionada no mapa, cheia de planetas ali. Agora, quando ele vibra nas oitavas superiores da qualidade cardinal, assim como os demais signos dessa qualidade, ele é um signo que toma iniciativa, ele dá o primeiro passo, ele é empreendedor, ele gosta de inovar, né? Ele é um signo que é ardente, intenso, profundo nos teus sentimentos, espontâneo, entusiástico, ele tem até aquele humor ácido. O capricorniano, ele tem um humor mais ácido, irônico, uma ironia um pouco mais mordaz, uma ironia mais inteligente. Então, se a pessoa não pega a mordacidade dele, a ironia dele, leva até pro lado negativo do negócio, ou buga, né? Então, ele é um signo bastante, assim, irônico, mas é uma ironia mordaz. Ele é um signo bastante independente, né? Ele toma iniciativa, ele vive bem com ele mesmo, bem resolvido. E é um signo que tem a mente rápida, raciocina rápido, ó, faz assim, assado, cozido, faz as sinapses muito rapidamente. E insaciável, tá sempre em busca de novos desafios, novos conhecimentos, novos aprendizados, ele se desafia. Mas quando ele vibra nas oitavas inferiores da qualidade cardinal, ele se torna muito ansioso, e o capricorniano, ele se inibe emocionalmente também quando ele tá nessas oitavas inferiores, então ele sofre muito. Só que ele sofre muito e mostra para os outros uma carapaça forte, zangada, que muitas vezes as pessoas não percebem que debaixo dessa carapaça dura tem uma carne mansa, um gatinho manso que tá sofrendo ali dentro. Então, esse é o capricorniano nas oitavas inferiores. Então ele se torna ansioso, muitas vezes imprudente, ele não mede muito as consequências dos próprios atos, do que ele vai falar, age impulsivamente quando ele está nessa oitava inferior, e inconstante. Às vezes ele começa muitas coisas e não termina nada, ele dispersa muito essa energia de criação que ele tem. Mas isso vibrando nas oitavas inferiores. Então, em linhas gerais, o capricorniano, como qualidades superiores, ele vai apresentar muito para você. Ele é assim, cauteloso, ele não é uma pessoa que vai enfiando os pés pelas mãos, botando o carro na frente dos bois. Ele é extremamente responsável, então se ele te der a palavra e ele realmente é aquela pessoa que está estável, pode confiar, porque ele vai cumprir, né? Então ele é muito leal. Ele é um signo que é muito profissional, muito perfeccionista, tradicional, conservador. Ele não tem essa mente muito aberta, não, ele é mais conservador. Ele é um signo que é muito prático, né? Ele realiza as coisas com praticidade, sabe dar prioridade ao que de fato tem que ter prioridade. Ele é um signo também que se torna muito trabalhador, trabalha duro, por isso não raro você vê capricornianos bem-sucedidos financeiramente, né? Quando ele vibra nas melhores oitavas e sabe usar isso, eles, nossa, se destacam. São bons líderes. Ele se torna também muito econômico, ele não faz desaforo para o dinheiro, né? Como eu te falei, ele não é miserável, ele só não compra cavalo manco. O sagitariano compra o cavalo manco, ele não, né? E então ele é muito, muito assim, trabalhador, econômico e sério. Ele faz as ironias, mas ele não é aquela pessoa assim, debochada, full time, sem noção, não. Ele brinca pontualmente com uma coisa ou outra, mas quando tem que ser sério, vamos ser sério, compenetrado e vamos fazer o que tem que fazer.
Mas quando ele vai para as qualidades inferiores, o que acontece? Ele se torna um signo que é muito egoísta, é a vontade dele em primeiro lugar, dominador, como eu falei, ele não quer nem te dar a ordem, ele já quer que você imagine a ordem que ele está te dando assim, ó, telepaticamente, entendeu? De tão dominador que ele se torna. Rancoroso, né? Ele guarda rancor, fatalista, é tudo o fim do mundo. Não é o fim do ano, é o fim do tempo, da existência, entendeu? Ele leva tudo pro extremo. Ele se torna extremamente irracional, frio, emocionalmente distante, e não é que ele não esteja sofrendo, ele está, mas ele não demonstra isso para você. Ele se torna um signo teimoso, é o que ele pensa, é o que ele quer, ele fica teimoso. Ele se torna também assim inibido, né? Muitas vezes ele quer falar, mas ele não consegue falar. A raiva não deixa, talvez, o rancor. Brincadeira. Então, o que acontece? Ele fica buscando por status aí, ele quer ter status a qualquer custo. Sabe essa coisa, vamos pra cima, mas eu quero aparecer, né? Busca status, ele vai muito pra essa via. E deixa eu ver se eu tô esquecendo. E sorumbático, que foi o que eu falei no começo do vídeo. Muito sombrio, né? Ele só vê o lado ruim das coisas, ele fica muito pessimista quando ele vai para as qualidades inferiores. Capricórnio rege a casa 10 do mapa natal, que é a casa onde você tem destaque. Qual é a profissão que você ocupa, qual é a posição que você tem dentro da sociedade ou do seu ambiente social, qual é o grau de influência que você tem sobre as pessoas ali, como as pessoas te veem, te avaliam. Então, por isso que ele tem muito essa preocupação com o status dele, e principalmente quando ele vibra nas oitavas inferiores, né? Isso para ele é muito importante. O que eu vou realizar, o que eu vou fazer para o mundo, porque a casa 10 pede isso. E o capricorniano, ou a pessoa que tem essa hierarquia forte ali no mapa natal, ele versa isso muito bem, né? Essa questão do que eu vou fazer pelo mundo e como eu serei visto pelos outros, né? E o planeta que rege ele é Saturno, então não é à toa que o capricorniano ele é rígido. Saturno ele é o disciplinador do horóscopo, né, do zodíaco. Ele é o capataz do horóscopo, então ele é o pai do tempo na mitologia grega. Então, se você parar um capricorniano no meio da atividade dele para conversar um assunto sem ira nem beira, ele vai ficar muito pé da vida com você. Entendeu? Porque ele é muito sério, ele é muito responsável, porque Saturno traz isso para ele. O tempo a gente não pode perder. A gente tem que fazer um uso produtivo do tempo. A gente tem que dar valor às tradições, porque Saturno traz isso. Então Saturno faz o capricorniano, ou essa pessoa que versa a hierarquia forte de Capricórnio no mapa natal, ser muito orientado para essa coisa de contração, ou seja, eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu tenho que ter disciplina, né? Para essa coisa de solidificação, tudo que eu construir tem que ter bases firmes, bases sólidas, e muito essa coisa do amadurecimento, da sabedoria, dos princípios da verdade. Então o capricorniano bem versado, ele vai trazer as melhores qualidades. Saturno cobra muito isso deles, por isso que eles são rígidos, por isso que eles parecem muitas vezes serem mais velhos do que são, não pela aparência física necessariamente, mas pela forma como ele se comporta, pelo comportamento dele. Ele é uma pessoa sempre muito mais madura do que a idade dele aparenta, né? Do que é a idade. Ele aparenta ser mais maduro do que a idade real que ele tem, por conta dessa influência saturnina na vida de Capricórnio. E é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, porque assim você ajuda o canal. E também faz com que o tema chegue a outras pessoas que tenham interesse no assunto. Beijinho. Tchau, tchau.